Olá, eu sou o Eduardo Garcia aqui do Blender Power e seja bem-vindo a mais um vídeo. E dessa vez vai ser mais um vídeo da série migrando para o Blender 2.8 e dessa vez eu vou mostrar o renderizador Eevee. Vamos lá. Primeiramente, tá muito calor aqui. Primeiramente, seja bem-vindo a 2019. E esse ano vai ser muito legal para quem usa o Blender, para quem quer aprender computação gráfica, né? A gente vai ter o lançamento da versão oficial do 2.80. E esse é o primeiro dos muitos vídeos que eu quero fazer esse ano aqui pra gente, né? Então, feliz ano novo, né? Seja bem-vindo a 2019. Vamos começar falando de Eevee. Bom, o Eevee é o renderizador novo do Blender 2.8, que é ele que renderiza, né, o Display Mode Look Dev. Quando você coloca no Look Dev, já é o Eevee trabalhando para renderizar a cena. E o que ele tem de diferente é que ele é um renderizador em tempo real. Essa é a proposta do renderizador Eevee, né? Diferente do Cycles, que é um renderizador Unbeast de Path Tracing focado em realismo, o Eevee é focado em tempo real, em velocidade. Mas isso não quer dizer que a gente não consiga realismo com ele também, porque ele é, assim como o Cycles, baseado em física. Significa que a gente consegue com mais facilidade criar coisas realistas dentro dele. Mas como eu disse, enquanto o Cycles ele é Path Tracing, ele simula o comportamento mais exato da luz, mas o Eevee é um renderizador de rasterização. Ele usa de certos subterfúgios que não visam simular muito bem a luz, como o Cycles simula, para renderizar de forma mais rápida, né? Ele sacrifica um pouco do realismo para ganhar velocidade. Mas como eu já disse, é possível sim fazer coisas realistas aqui dentro do Eevee também. E às vezes alguém me pergunta se o Eevee surgiu para substituir o Cycles. Eu já adianto que não, né? O Eevee é focado em tempo real, né? Para você ver ele renderizando como se fosse um jogo, né? Exatamente como um renderizador de uma game engine. Já o Cycles, como ele é Path Tracing Unbeast, ele é focado em realismo. Você vai utilizar os dois em conjunto, né? Eu utilizo bastante o Eevee para fazer preview dos materiais, onde eu posso configurar o material e renderizar depois no Cycles, já que os dois renderizadores compartilham com o mesmo sistema de nodes do Blender, compartilham com a mesma proposta, estão cada vez mais integrados, né, e ficar um equivalente ao outro. Você vai poder criar materiais em um e renderizar no outro. No caso, criar materiais no Eevee, né, em tempo real, tendo feedback em tempo real das suas alterações e renderizando com todo o poder de um render realista nos Cycles. Outra coisa que o Eevee traz pra gente é a possibilidade da gente criar game assets, né, objetos para games, direto aqui no Blender, porque já é o tipo de renderização que é utilizada nas engines, né, Unity, Unreal, enfim. Então a gente vai poder criar os nossos assets aqui dentro do Blender e exportar esse material, né, ou esses mapas de uma forma mais integrada. Então é um negócio muito interessante também que o Eevee trouxe pra gente. Outra coisa que eu acho interessante em relação ao Eevee e essa velocidade que ele traz pra gente é ele viabilizou, né, estúdios pequenos e pessoas que queiram fazer animação a fazer isso de forma mais rápida. Você pode renderizar uma velocidade muito maior do que você teria deixando o seu render por conta dos Cycles. Já falei muito no Eevee, eu quero mostrar para você agora as configurações aqui do painel Propriedades. E falando em painel Propriedades, houve algumas alterações, né? Primeiro, para você selecionar o render, você vai no painel Propriedades na aba Render. No Blender 2.78 ficava na aba superior e agora a gente pode escolher entre Eevee, Workbench e Cycles aqui dentro do painel Propriedades. Workbench é o Eevee, mas é o que a gente vê aqui na Viewport. Se você quiser renderizar, por exemplo, os bones, as linhas de hierarquia, você vai utilizar o Workbench, que é o que aparece aqui na 3D View, na Viewport. Outra coisa que mudou foi a separação do output, né? As dimensões do arquivo, a quantidade de frames, o arquivo que vai ser gerado ganhou sua aba própria aqui no painel Propriedades. Então foi separado aqui das opções das configurações do renderizador em si. E falando em configurações do renderizador, vamos uma por uma para a gente entender melhor como que o Eevee funciona. Primeiramente eu quero falar de transparência. Se você for para a aba Shading e por acaso tentou utilizar um shader transparent com shader transparent e conectar ele na entrada Surface,
você vai perceber que o objeto não fica transparente, ele fica todo preto. Isso acontece porque nas configurações do material, dentro de Settings, você precisa escolher um Blend Mode. Por exemplo, eu vou mudar de Opaque para Alpha Blend. Aqui, com Alpha Blend, você vai poder configurar o quão transparente ou opaco é esse objeto. Além, é claro, do Blend Mode Alpha Blend, a gente tem outras opções, né? O Multiply, por exemplo, vai servir como multiplicador de cor e o aditivo vai adicionar cor. Seria exatamente como o Blend Mode do Photoshop, né? O Multiply e o aditivo. E é por isso que muita gente não conseguiu fazer coisas transparentes aqui no Eevee, justamente por causa do Blend Mode, que vem por padrão como opaco. Você precisa setar ele com Alpha Blend ou Multiply ou opaco ou qualquer um desses outros modos, né? Então é isso que eu queria mostrar para vocês sobre transparências. Já aqui no painel propriedades eu tenho a aba Sampling, que eu posso configurar a quantidade de samples da viewport e da renderização, né? Da viewport é o que é mostrado aqui, naturalmente ela vai ser menor do que a quantidade de samples da renderização, que é quando você de fato apertar F12 e for renderizar sua imagem ou seu vídeo, né? Tem opções de sample que vai definir basicamente a qualidade dessa renderização. O segundo parâmetro é o Ambient Occlusion, que você tem que ativar também por padrão, não vem ativado, que ele cria exatamente um Ambient Occlusion. Eu separei um arquivo só para a gente ver o funcionamento dele, né? Eu vou ativar aqui a opção Ambient Occlusion. Deixa eu aumentar um pouquinho para você ver. Eu vou ativar a opção Ambient Occlusion e a gente já vê que ele cria essas sombras nas áreas que as superfícies se encontram, né? Nas áreas de contato. E aqui você pode controlar a distância desse Ambient Occlusion e o fator dele, né? Que o máximo é 1 para você arrastar. Ou você pode clicar e colocar 5, por exemplo, se você quiser muito Ambient Occlusion na cena. Então você vai ter que ativar, né? Diferente dos Cycles, que já vinha com Ambient Occlusion, e se a gente quisesse acelerar o render dos Cycles, a gente teria que ir ativamente lá e desativar. No Eevee é diferente, né? A gente tem que ativar essa opção para a gente ter ela na nossa renderização. Ele vem por padrão otimizado para ser rápido, e a gente vai colocando efeitos para pesar ele um pouco e para deixar o render mais bonito. Outro parâmetro que eu quero mostrar é o parâmetro Bloom, que ele é uma espécie de pós-produção em tempo real que cria um brilho nos objetos que estão com cores muito fortes na cena. Eu vou desativar o Bloom para você ver melhor. Quando eu ativo, né, ele cria um brilho na cena. Deixa eu aumentar inclusive a intensidade desse Bloom e diminuir um pouquinho o efeito de volumétrico para você ver melhor. Então quando eu ativo, né, você tem esse brilho muito forte na cena. E os objetos que ele vai utilizar para aplicar essa pós-produção em tempo real é baseado na intensidade de cores desses elementos, né? Eu posso controlar, por exemplo, através do parâmetro Threshold. Quanto mais eu diminuo, mais ele pega objetos da cena para aplicar esse Bloom. E quanto mais aumento, ele vai pegar só os objetos que estão realmente, né, emitindo luz, que é no caso aqui desses propulsores. Logo abaixo do Bloom eu tenho o Depth of Field, que ele vai criar para mim uma profundidade de campo, é uma desfocagem, onde eu posso escolher um objeto específico para eu focalizar. Por exemplo, eu vou marcar a opção Depth of Field, e na visão da câmera, né, só funciona na visão da câmera, já vai ficar tudo embaçado. E com a câmera selecionada, eu vou nas opções da câmera, desço até a opção Depth of Field, e posso selecionar um objeto para a câmera focalizar. No caso, ele focalizou nesse objeto. E nos objetos eu não tenho tanta desfocagem, porque eu tenho que diminuir o valor de f-stop para poder ver isso melhor. Então veja, eu estou focalizado nessa esfera, enquanto as outras, né, estão recebendo, ou melhor, não estão recebendo foco. Então essa é a ideia do Depth of Field, né, criar uma profundidade de campo, onde você pode simplesmente selecionar um objeto que você quer focar, enquanto os outros ficam fora de foco. Lembrando que você precisa ativar a Depth of Field nas opções do Eevee, e depois configurar o Depth of Field como a gente já fazia no Cycles nas opções da própria câmera. Depois de Depth of Field a gente tem Subsurface Scattering, que também no Cycles já vinha ativado por padrão, basta a gente utilizar um shader que utiliza o Subsurface Scattering, mas no Eevee a gente precisa ativar. Por exemplo, eu vou mexer no material do macaco, onde eu vou ativar o parâmetro, né, colocar o Subsurface no máximo. Deixa eu mudar para o Display Mode renderizado. A gente não tem aqui nenhum efeito de Subsurface Scattering, porque a gente precisa voltar nas opções do Eevee e clicar em Subsurface Scattering
para poder ter esse efeito. Aqui a gente tem algumas opções de qualidade jitter, onde você pode aumentar para deixar as camadas, né, de subsurface scattering mais juntas. Quer ver, se eu desativar você consegue ver melhor como esse efeito funciona. Então ele tem várias camadas, vários samples, e quando eu aumento o jitter, ele vai borrar eles, né, integrar eles num efeito mais conciso. Seria basicamente isso. Então sempre que você quiser utilizar um Subsurface Scattering no seu material, você tem que ativar essa opção nas configurações do renderizador. Embaixo de Subsurface Scattering eu tenho Screen Space Reflections. Essa opção eu consigo mostrar melhor nesse modelo. O Screen Space Reflections são reflexões no espaço da tela. Se eu desativar o Screen Space Reflections, você vai perceber que nessa área da lataria dessa nave que está refletindo ela própria, ela vai deixar de refletir. Se eu desmarcar, esse objeto agora só reflete, né, o HDR que eu coloquei no mundo. Mas ele não reflete ele mesmo, porque o modo como o Eevee renderiza é diferente do Cycles e ele só consegue usar reflexão em objetos que estão na cena sendo exibidos na tela. Por exemplo, eu vou ativar novamente o Screen Space Reflections e à medida que eu vou tirando objetos da tela, ele vai sumindo aqui do meu reflexo da nave em si. Talvez você não consiga ver direito no vídeo, ó. Quanto mais tiro nave, mais ela some aqui da reflexão também. Deixa eu fazer aqui com o objeto mais próximo. Quando eu chego aqui mais próximo dos limites, ele também começa a sumir do reflexo também. E essa é a ideia do Screen Space Reflections, pegar a parte da cena que já foi renderizada e utilizar para ser refletida em outra parte. Quando você estiver trabalhando com objetos espelhados, né, é de suma importância você ativar Screen Space Reflections para ter efeitos legais. E dentro do SSR, vou ter que abreviar, você tem a opção Refraction, que vai servir para você ter objetos transparentes, mas que contenham refração. Então também vai funcionar só com o que estiver na tela no momento, não vai fazer refração de objetos que estejam, né, que não estejam renderizados no espaço da tela. Depois de Screen Space Reflections eu tenho Motion Blur, que é uma desfocagem de movimento, que eu preciso ativar ele, né, eu consigo ver ele na visão da câmera. E eu posso configurar aqui os samples, que é a qualidade desse Motion Blur, bem como o Shutter Speed, que é a velocidade do obturador. Quanto maior, mais a gente vai ter, por exemplo, se eu colocar 40, você vai ter mais Motion Blur acontecendo aqui na cena. E quanto menos, colocar 0, por exemplo, a gente tem ausência de Motion Blur. Antes de falar de volumétrico, eu vou falar de Hair. No Eevee eu tenho duas maneiras de renderizar cabelo, que é a opção Strand ou Strip. O Strand ele gera paths que não tem espessura. Se você der zoom num fio de cabelo desse, você vai perceber que ele tem sempre a mesma espessura, não importa o quão próximo você chegue, né, desse objeto, desse fio em específico. O que não acontece se eu mudar para Strip, ele vira uma faixa, né, um modo de renderizar aqui do Eevee. Quando você dá zoom, você vê que esse objeto tem espessura. Então, para fazer renderização de cabelo, é essencial que a gente mude aqui para Strip, para a gente ter um efeito mais realista, né? Mais realista até. E aqui ainda dentro da opção Hair, a gente tem Additional Subdivision, que vai suavizar as curvas dessa partícula Hair em questão, né? Aqui a gente tem um cabelo muito quebrado, a gente aumenta o número de subdivisões e ele vai ficando mais suave, né? A curva vai ficando mais suave. E quanto mais você utiliza essa opção, né? Mais subdivisões, mais você vai estar onerando, né, os cycles na renderização. Mais pesada vai ficar essa renderização. Embaixo de Hair a gente tem Shadows, e aqui a gente tem basicamente as opções para configurar a qualidade dessa sombra, né? Vou descer aqui embaixo, a gente tem um método de calcular sombra, tem VSM e ESM, mas aqui embaixo a gente tem o Cube Size e o Cascade Size. O Cube Size é a qualidade da sombra do tipo Point e Area. E o de baixo, né, Cascade Size, é a qualidade da sombra do tipo Sun. Eu dei um zoom aqui na sombra para ver se você consegue ver a falta de qualidade quando a gente chega muito perto dessa sombra projetada. E o aumento de 512 para 4K, por exemplo, você vê que ela fica mais sutil, mais suave, né? Vamos fazer uma diferença de 4K para 64 pixels, né? A gente vê aqui uma sombra bem estranha, né? Consequentemente muito mais rápida para renderizar,
Mas se a gente muda para o 4K, a gente tem uma sombra muito mais suave e consequentemente mais lenta para renderizar. Para uma renderização final, vale subir sim a qualidade das sombras. E aqui embaixo a mesma ideia, mas para lâmpadas do tipo Sun. O Eevee também deixa a gente fazer efeitos volumétricos, seja na atmosfera, como é o caso desse exemplo, onde eu criei uma espécie de neblina. Você precisa ativar a opção volumétrica para ter esse efeito, né? No caso, se eu desativar, ele vai sumir, essa neblina não vai mais existir. E você tem que marcar para poder ter esse efeito, né? Esse efeito de neblina acontece porque eu utilizei um volume scatter na entrada volume do Road Output. Então, se você quiser, por exemplo, fazer uma neblina no Eevee, esse é o efeito mais fácil que a gente consegue atingir. E dentro das opções de volumetria do Eevee, eu tenho parâmetros de qualidade, né? Como Samples e o Tile Size, que é o parâmetro que vai mais diferenciar a sua renderização, né? Esse aqui é o tamanho mínimo de um elemento volumétrico. Eu não sei se eu posso traduzir dessa maneira. Se eu colocar 16 pixels, ele fica muito grande, né? Vários quadradinhos com muita pouca resolução. Mas se eu colocar 2 pixels, a gente tem um efeito muito mais definido. E é claro, né, vai usar mais da renderização também. E também, quando você estiver fazendo simulações de fumaça no Blender, você tem que marcar a opção Volumetric para que na renderização você consiga ver essa fumaça em questão, né? Porque afinal, você está utilizando o shader de volume. Sempre que você for utilizar shader de volume, seja o Scatter, seja o Absorption, seja o Principled, você tem que utilizar, né, a opção Volumetric marcada. Essa simulação de fumaça aqui, por exemplo, né, se eu desmarcar a opção volumétrica, eu não consigo mais ver. Isso, né, porque eu estou utilizando também um shader de volume. Então sempre que, né, como eu disse, sempre que utilizar um shader de volume, né, ou seja, na entrada volume dos outputs, você tem que marcar a opção volumétrica para conseguir ver isso na renderização. Mas se você estiver trabalhando apenas no modo sólido, você não precisa marcar a opção volumétrica, né? No modo Solid, essa fumaça é exibida de qualquer maneira. Bom, essa é uma introdução ao Eevee, né? A introdução a todas essas configurações que o renderizador dá pra gente obter um render realista, um render melhor. E já é o suficiente para você, né, começar a trabalhar suas próprias renderizações, né? Lembrando, né, que a ideia é ativar essas opções apenas se você for utilizar, né? Nesse outro render, por exemplo, eu não estou utilizando o Volumetric, eu estou utilizando apenas o Screen Space Reflections para ter um reflexo melhor nessas superfícies, mas nada muito útil também, né? Eu poderia viver muito bem nesse render aqui sem o Screen Space Reflections, né? E a ideia do Eevee é basicamente, né, ter tudo em tempo real. Eu poderia, por exemplo, alterar a escala de uma textura, deixa eu ver, alterar a escala de uma textura enquanto ela está sendo renderizada em tempo real aqui na viewport para mim. Então espero que você tenha encorajado, né, tenha criado um pouco mais de coragem em começar a utilizar o Eevee. Espero que você tenha gostado desse vídeo, mais vídeos serão feitos abordando mais coisa e eu vejo você no próximo vídeo, né? Feliz 2019 de novo e fui!